Paz do Senhor Jesus, igreja. Atos capítulo 6. Pronto aí, irmãos, para a leitura? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe e o Prócoro, Nicanor e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Alguém sabe o que é prosélito? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Senta, amados. O proselitismo é convencer alguém a fazer aquilo que não era o seu princípio. Converter, por exemplo, uma pessoa não judeu ao judaísmo. Esse se chama prosélito. Então, muitas pessoas não eram judeus, mas eram prosélitos, que converteram ao judaísmo e passar a ser um exemplo para a casa do Senhor. Nesse caso, esse rapaz chamado Nicolau, ele era um proselitista, ou seja, ele aceitou a fé do judaísmo e dedicou sua vida ao ministério do Senhor. Amém? Qualquer coisa a mais, continua na pesquisa que você vai encontrar algo mais. Mas vamos voltar aqui para Atos. Naquela época, a igreja cresceu de uma forma vertiginosa. E é bom a gente fazer uma diferença entre discípulos e apóstolos. Discípulos eram os que seguiam o Senhor, os seguidores. Os apóstolos já eram os que ministravam, que faziam a obra juntamente com o Senhor. Amém? Não há nada hoje no Novo Testamento, só uma questão de informação, de chamados para apóstolos. Não há nenhuma menção bíblica de apóstolo. Somente foram apóstolos aqueles que, na era do Senhor Jesus, seguiu o seu apostolado. Se alguém quiser ser apóstolo, é problema deles. Agora, biblicamente falando, não. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero até ler com vocês aqui Efésios capítulo 4. Só para os irmãos entenderem um pouco desse texto de Efésios capítulo 4. Efésios 4, ele vai mostrar, a partir do versículo 10, ele vai dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas, para cumprir todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando de quem? Não entendi. Aquele que desceu é o mesmo que subiu? Ele desceu e subiu, é isso mesmo? Amém? Quem pode dar o amém?
Então ele está falando de Jesus. Ele mesmo deu uns para profetas, outro para uns para apóstolos, falando da era deles, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, não há uma regra dentro da Bíblia com relação a certos ministérios. Por isso que eu estou dizendo que a questão do título de apóstolo, se alguém acha em condição de ser apóstolo, mas biblicamente falando, depois dos apóstolos de Cristo, você não o vê em nenhuma citação bíblica de apóstolo. Mas vamos lá. Há uma hierarquia da igreja, e todas as igrejas seguem, portanto, uma hierarquia. E a hierarquia não é nada mais, nada menos do que uma ordem de posição. Ordem, por exemplo, se você vê no quartel, tem o soldado, depois tem o soldado enganjado, depois vem o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, e por aí vai embora. Porque há uma hierarquia, é necessário. Isso faz parte da organização. Agora, igreja não é um negócio assim, que 2 mais 2 é 4. O que para nós aqui é cooperador, em outras igrejas o cooperador já é um oficial. Não há nada que possa contradizer. Mas aqui para nós, o que é um auxiliar? É aquele que está cooperando. Ele tem um crachazinho como auxiliar. Você pode dar uma olhada, crachazinho auxiliar e o nome da pessoa. Depois vem o cooperador, ele também usa um crachá, mas ele já é um credenciado para participar das reuniões. Quem entendeu, diga amém. Aí vem o diácono, que é o servidor. E aqui entra um detalhe que muitas pessoas questionam. Mas um diácono tinha que ter essas qualificações? Que coisa, né? Você viu as qualificações do diácono? Quem lembra? Qual era? O versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Mas o diácono não é para servir à mesa? Pois é. Aí, se fosse o mineiro, ele ia dizer, eu não estou entendendo esse trem. Mas, meus amados, é uma coisa tão impressionante isso aqui. Eu entendo que o diácono, ele tinha que ter discernimento para fazer esse trabalho. Porque a confusão que tinha na igreja naquela época era exatamente sobre a quem deveria servir. As viúvas dos gregos ou a viúva dos judeus. Então, se você pega uma pessoa que não tem reputação, que não tem sabedoria, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer essa divisão, dizendo assim, olha, você não é da nossa turma, você é grega, nós vamos servir o nosso povo judeu, natural, gente da nossa língua. Você não faz parte da nossa mesma língua. Então havia essa divisão. Agora, uma pessoa cheia do Espírito Santo, nesse caso, que servia à mesa, um diácono, de conhecimento, cheio da graça de Deus, cheio de sabedoria, ele discerniria muito bem essas coisas. E ele jamais faria tumulto diante daquele povo que começou a
conhecer a palavra do Senhor. É bom lembrar que quem era diácono, nesse caso aqui, eram aqueles que estavam junto com a multidão. O servir à mesa aqui, eu entendo, que não era apenas ajudar a viúva, não era apenas fazer ali o serviço social, mas era muito mais, era atender a necessidade do povo. Então tinha que ser homens com essa visão. Isso aqui é um particular meu. Quando eu olho para um diácono, eu estou olhando e dizendo, esse homem aqui vai ser um futuro pregador do Evangelho. Mas não é para servir à mesa? Sim. Mas as qualificações deles já é de uma pessoa que tem alguma coisa especial, porque Deus não escolheria homens com esses quilates, com essa graça, se fosse simplesmente para ficar ali. Ele ia ter, meus amados, assim, digamos assim, a visão da obra, a visão completa do trabalho. O que é estar junto com os apóstolos? O que é estar junto com os discípulos? O que é servir à mesa? O que é fazer a diferença de quem tem o Espírito Santo de Deus? É claro que desses 7, silencia alguns deles, mas 2 deles, pelo menos 2, alguém lembra desses 2? Filipe e Estevão. Esses homens foi um destaque para a obra do Senhor. Esse Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo que ele falava com tanta veemência que ele calava a boca das autoridades da igreja que estava ali. Os judeus não suportavam ouvir a eloquência, a graça que Deus dava para aquele homem. Aí eu fico pensando, então o diácono não é só para servir a mesa. O diácono eu diria que ele está numa plataforma já de voo. Ele está na plataforma de subida, de ascensão, de voo. Deus está dizendo assim, ó, faça a obra, que daqui para frente você vai ver. Mas eu queria dar um destaque ainda para esse rapaz chamado Filipe, que era o diácono. Lá em Atos, vamos lá, Atos no capítulo 21. Por isso que eu fico pensando, meu Deus, alguém pode dizer assim, ai, diácono não vale nada, é só para... Meu irmão, para com isso. Bem-aventurado aquele que com um diácono faz o serviço do Senhor como convém. Antes de Atos capítulo 21, segura aí. Eu queria, só para vocês entenderem, lá no livro aqui de, eu vou passar para os irmãos esse dado que é muito interessante, no livro de Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, alguém está com a Bíblia no jeito aí? 1 Timóteo capítulo 3, lê para mim o versículo 13, é isso, 3, é isso mesmo? É 1 Timóteo 3, não é segundo não, é primeiro, é isso. 3,13. Ouça o que diz. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então não é qualquer. Quando o indivíduo está separado, dizendo assim, ó, você vai ser um diácono, ele tem que ter qualificações.
Vocês estão entendendo, pastores e obreiros? Não se pode levantar um diácono. Ah, irmão, você vai ser um diáconozinho qualquer. Não é não. Não é qualquer não. Ele está ocupando uma posição de honra. Quem falou isso? Eu já vi pessoas dizendo assim, eu queria ser presbítero e não diácono. Diácono não faz nada. Não faz mesmo. Quando a pessoa não tem chamado, ele não faz nada. Mas quem tem chamado, ele honra o chamado de Deus. Eu vou repetir novamente. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si boa posição. Ele está numa plataforma já de embarque. Serviu bem como diácono, Deus já tem uma oportunidade para ele ali na frente. É coisa gloriosa. Adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Agora voltando lá para Atos capítulo 21, versículo 8. E no dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de quem? Filipe, quem agora? O evangelista. Mas quem era esse Filipe? Ele era um dos 7. Está escrito aí? Ele era um dos 7 e ficamos com ele. Mas ouça aqui ainda. Esse Filipe tinha 4 filhas donzelas e elas eram o quê? Profetisas. Ah não, você não entendeu nada. Um homem que passou pelo crivo do diaconado, ele continuou fazendo a obra de Deus. Tinha uma esposa, tinha 4 filhas que honrou o ministério do pai. Deus deu graça, ele foi para o evangelismo. As filhas permaneceram e na hora da luta elas eram instrumento nas mãos do Senhor, como profeta. Aleluia! Vocês não entenderam. Meu irmão, para você criar filho hoje, como um obreiro da casa do Senhor, a Bíblia não fala do casamento dele, mas ele casou, ele tinha filha. Tinha 4 filhas. Hoje cria filho. Pode olhar, a maioria dos pastores tem a maior luta para trazer os seus filhos nos pés do Senhor, a maioria. Eu tenho meus filhos, são maravilhosos, mas quanto à fé, não, eles, alguns dizem que vai numa igreja, outros vai em outra, mas na verdade, a maioria deles não vive a essência dessa palavra. Por falta de fé? Não. Por falta de testemunho de pai e mãe? Não. Nós lutamos. Mas Filipe teve a honra de criar 4 filhas que nem casar não casaram. Aí alguém vai dizer, mas deveria ser umas moças feias danadas. Eu tenho minhas dúvidas. O que eu sei é que elas eram muito crentes. Donzelas que serviam a Deus junto com seu pai. Talvez a preferência delas era, vamos ficar junto com o papai e ajudar o papai a fazer a obra do Senhor. Essa questão de casamento não é para todo mundo, irmão. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou me casar. E daí? Qual é o pecado? Quem casa faz bem, quem não casa faz melhor. E as meninas eram profetas. Eu, quando leio esse texto, eu fico pensando, esse homem devia ser um exemplo de homem. Todos dizem amém, Jesus. Por isso, meus amados,
O diácono não é uma qualquer pessoa. Mulher, eu já falei com os irmãos. Hoje, de acordo com essa palavra, os obreiros estão aqui conosco. Eu não separo mais nenhum diácono, se não tiver uma esposa muito crente ao lado dele. Fora disso, negativo. O compromisso é muito sério. Mas voltando à hierarquia da igreja. Aí você tem o diácono, depois, dentro da posição que ele destaca, ele pode ser levantado ao presbitério. Porque tem pessoas, meus amados, que ele tem um chamado mais local. O presbítero é um obreiro que nós chamamos de um pastor local. Quem está entendendo, diga amém. Mas alguém vai dizer, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Pior que está. Pior que está. Vamos lá? Olha o que Pedro vai dizer na sua carta aqui de 1 Pedro. Vamos abrir lá junto comigo? 1 Pedro, capítulo 5. O versículo 1. Olha o que Pedro vai falar assim, ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também o quê? Então Pedro era quem? Não entendi. Presbítero. Mas vamos prosseguindo. Se Pedro era presbítero, isso aqui é muito gostoso. Presbítero como eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de revelar. Verso 2, como é que diz aí na abertura? Apacentai o rebanho do Senhor. Quem é que apacenta rebanho? Quem é que apacenta rebanho? Portanto, eu estou dizendo que um presbítero, ele é um pastor imediato. Deu para entender isso? Ele é um pastor imediato, Pedro está dizendo. Então, nós não estamos fora da palavra. Nós estamos mostrando para vocês. É claro que depois de um presbítero, aí você vai ver um evangelista. Quem é o evangelista? Aquele que desbrava, aquele que tem chamado para fazer esse tipo de trabalho. O evangelista é um homem que não tem um chamado local apenas. Tem irmãos entre nós que a gente percebe que ele tem, digamos assim, o dom de Deus, não de apacentar. Eu quero fazer um trocadilho aqui, mas você vai me entender. Porque tem, presta atenção nisso, que tem evangelista, se você botar ele para apacentar, ele vai o pau sentar. Não sei se você entendeu o que eu falei. Porque ele não tem o dom de apacentar. Agora você põe ele para evangelizar, é uma bênção. Ele chega na igreja dos outros, ele dá testemunho, ele canta, ele é uma bênção, animado. Agora botou ele na frente da igreja, o pau senta. O pau desce. Ele não tem chamado, ele não tem paciência para lidar com gente. Porque lidar com gente, meu irmão, você tem que ter paciência. Ó, devagar, calma, devagar. Cada um tem uma natureza diferente. Não é à toa que eu estou com diabetes alta. Vocês estão dando risada? É isso aí. Então, você tem que ter paciência. Tem hora que a gente fica até aqui na goela, mas, amém, engole, vai engolindo seco. E tem que ter paciência. Falou uma vez, falou duas vezes, e a pessoa está ali. Mas amém. Então Deus chama cada um e coloca na sua posição. E depois você vai perceber que o pastor é aquele homem que já passou pelos estágios e ele tem condição de liderar a igreja como pastor. É um título que nós colocamos em pessoas que já têm uma
uma certa bagagem, uma certa experiência, uma certa preparação, que pelo menos, não estou dizendo que a gente não engana. É possível? É possível. Jesus chamou quanto? 12. E um deles era quem? Judas, o traidor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Não era Jesus o Senhor? Ele não chamou 12 apóstolos, e um deles era o traidor. Oi, meu querido Jesus, abraçou e deu um beijo. Era o chamado beijo da traição. Então, irmãos, fiquem em paz. A gente luta para não errar, mas o erro faz parte do nosso aprendizado. Faz parte do ministério. Afinal de contas, isso aqui chama-se seres humanos, cheios de defeito, cheios de fraqueza, cheios de falha. O dia que vocês acharem que nós somos perfeitos, vocês precisam melhorar a sua visão. O dia que vocês acharem que o pastor é muito mais superior do que vocês, vocês precisam orar muito mais. A única coisa que faz a diferença é que Deus nos colocou aqui em cima. Mas vocês são muito mais bem-aventurados. Eu tenho uma boca para falar e vocês têm 2 ouvidos para ouvir. Qual é que é melhor? 2 ouvidos para ouvir ou uma boca para falar? Oh, irmão, se você não aprende com esse, aprende com esse. E você sai daqui dizendo: Jesus, eu ouvi tua palavra, e a tua palavra falou comigo. Então eu estou mostrando isso para os irmãos, que assim funciona a estrutura do ministério. Nós temos a diretoria da igreja, nós não trabalhamos com o, entre aspas, o pastor presidente. Eu presido a igreja, mas nunca eu pedi ninguém, nunca aceitei ninguém me chamar de pastor presidente. Primeiro, porque todos nós aqui presidimos. Segundo, porque quem é o presidente aqui mesmo é Ele, o Senhor. Não me sentiria bem alguém me chamar pastor presidente. Presidente. Me sinto mal. Irmão, pode me chamar de irmão Ademar. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Porque tem pessoas que, se não chamar pelo título, ele fica espinhado. Não, irmão, me chama de irmão Ademar, eu fico feliz. Ser irmão é coisa gloriosa. Irmão de quem tem Jesus é coisa boa demais. Irmão de quem tem o Espírito Santo. Amém? Mas pode me chamar de pastor Ademar, enfim, o que vocês quiserem. Nós somos todos irmãos e ninguém aqui tem título mais superior do que o outro. Então a igreja tem uma diretoria que responde pelas necessidades da igreja, pelos atos da igreja, pela parte jurídica da igreja. Tem uma tesouraria que especificamente só quem trabalha lá é quem está ligado à tesouraria. Se você pergunta se eu estou lá dentro da tesouraria, sem a permissão eu não entro. Eu não tenho chave de tesouraria. Eu não tenho segredo para entrar na tesouraria e muito menos segredo de cofre. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que quem manda nos bens da igreja não sou eu. Tem uma diretoria que resolve os problemas da aplicação da obra. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o pessoal do financeiro, porque nós estamos comprando um terreno aqui na cidade de Palmeiras, e o rapaz veio aí e nós praticamente batemos o martelo na compra, e eu já estou montando já o barracão lá para a glória de Jesus.
Estamos comprando lá em Sorocaba, que provavelmente amanhã nós já teremos o veredito final, que possivelmente já está dando certo. Estamos fazendo, enfim, a obra do Senhor. Irmão, guarda isso que eu estou dizendo. Servir a Deus é esse privilégio que nós temos, de ser irmãos em Cristo Jesus. Mas o privilégio aqui não é ser pastor, não é ser presbítero. O privilégio aqui é ser irmão, é ter o Espírito de Deus. E quando o homem é chamado ao diaconado, ele tem que dizer: meu Deus, será que eu tenho essas qualificações? A minha esposa, será que meus filhos honrarão a minha decisão, a minha fé? É duro isso. Pensa num negócio grave, seríssimo. Mas eu espero que Deus possa levantar entre nós irmãos que estão dispostos a servir ao Senhor. A esposa de um diácono, ela tem que ser uma santa mulher de Deus. Quando Isso aqui me chama muita atenção. Quando um diácono é levantado, eu logo imagino: meu Deus, nós estamos aqui com um grupo de pastores no futuro. Eu já olho para o diácono dizendo: Jesus, nós já vamos botar óleo na cabeça dele, porque eles vão ao savor, e vão fazer a obra do Senhor. Se um dia Deus der oportunidade para algum irmão aqui ser diácono, você vai dizer: meu Deus, estou alcançando um alto privilégio de ser um escolhido, de ter o Espírito Santo, de ter sabedoria e de ter ainda o quê? Falta um dos atributos de ser o quê? Cheio do Espírito Santo, de sabedoria e domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? Boa reputação é o indivíduo que sabe colocar na sua posição. Domínio de conhecimento e sabe ponderar as coisas. Servir a mesa do Senhor é algo muito mais do que ajudar uma viúva. Servir a mesa é dizer: Senhor, se o Senhor me chamar daqui para frente, eu aceito a tua obra. Se tiver alguma moça, alguma irmã, deixa eu fazer uma pergunta, não me leve a mal. Tem alguma irmã que seu esposo é diácono? Levanta a mão. Tem alguma irmã? Tem uma, duas, só tem duas, três. Quantas irmãs solteiras estão aqui entre nós? Jovens, levanta a mão assim para mim. Não fica com vergonha, não. Levanta a mão, faz assim. Ó. Que tem gente, fica em paz, mas é que Deus vai preparar o seu ungido. Prepara ou não prepara? Quantos jovens solteiros está aqui entre nós? Levanta a mão. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, sabe o que é que eu fico triste? É que os irmãos fazem assim: levanta a mão, meu Deus, assim, ó. Olha eu aqui. Mas amém. Vocês estão muito acanhados ainda. Mas que Deus possa dar graça para os irmãos servirem a Deus e fazer a obra de Deus. Irmão, não tem uma coisa mais linda na vida do cristão do que ele ter um chamado de Deus na sua vida. Amém? Quem gostaria de alcançar o chamado de Deus, é só fazer o seguinte: Jesus, eu vou ficar aqui no meu lugar. Eu quero ficar no óleo. Eu quero ficar na unção. Eu quero ficar na espera. Porque o dia que o Senhor quiser, o Senhor pode falar comigo, porque eu vou dizer assim: eis-me aqui. Aleluia. Quem é que crê que Deus vai fazer essa obra? Para você dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém. Deus abençoe.
Eu espero que essa palavra tenha ajudado os irmãos, porque a igreja é um privilégio muito grande. Na hora que Deus nos der a oportunidade, eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo. Como é lindo. E como é que nós devemos alcançar os dons? É pedindo, é buscando, é chorando nos pés do Senhor. Primeiro, o batismo no Espírito Santo. Senhor, me batiza. Eu quero encher da tua graça. Eu quero a tua promessa. E depois ele vai distribuir os dons na vida daqueles que eu busco. E eu sinto que Deus quer fazer isso. Eu sinto que Deus quer operar entre nós. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor Jesus,